Pai Senhor Jesus, amém? Amém. As crianças que ainda não subiram, quiserem subir, é porque não teve como vir cá orar, porque elas já foram direto lá, tá? Então se tiver alguma criança que ainda vai subir, pode subir, tá? Pode o pai encaminhar aí. Amém? Eu gostaria de começar nessa noite, dando um feliz Dia das Mães. Levanta a mão aí as mães, bem alto assim ó, as mães corajosas. Glória a Deus. Eu quero desejar a você, que às vezes ainda não recebeu hoje um feliz Dia das Mães, de todo o coração, feliz Dia das Mães, amém? Muito obrigado pelo seu trabalho, pelo que você faz, por nos criar, né? E esse dia tão especial hoje, Dia das Mães, e eu trago uma palavra aqui hoje do Senhor para você, mãe, e você também, marido, que veio aqui hoje, você filho que está aqui nessa noite. Eu quero compartilhar aquilo do Senhor, que o Senhor tem falado ao meu coração nesses dias ao preparar essa palavra aqui, amém? E eu quero dizer para você que é um dia muito especial, mas não adiantaria de nada você, mãe, ter vindo aqui hoje, na casa do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, e na verdade a palavra do Senhor nos traz transformação, nos traz nova vida, nos ensina uma nova maneira de viver, uma nova maneira de pensar, e ela muda a nossa mente. Então eu quero dizer para você nessa noite, que não é à toa que você veio aqui, é do propósito do Senhor que você veio aqui nessa noite, amém? E eu quero que você saia daqui nessa noite, cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, mas um pouco mais transformada, mais próxima do Senhor, mais parecida com Jesus nessa noite, você mãe, e cada um que veio aqui nessa noite, amém? Eu queria começar fazendo uma oração por nossas vidas, pedindo ao Senhor que abençoe cada um de nós, e possa estar falando no nosso coração nessa noite, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, e te agradecer nessa noite. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui, obrigado pelo aquilo que o Senhor tem falado conosco, desde o começo desse culto, o Senhor tem dito, Senhor, para nós, que é para nós crermos no Senhor, para nós crermos que o Senhor é um Deus de milagres, um Deus de cura, um Deus que pode realizar coisas sobrenaturais, que às vezes nós nem conseguimos acreditar, mas o Senhor está no comando e no controle de todas as coisas, e nós queremos nessa noite louvar o Senhor, engrandecer a Ti e pedir que o Senhor abra os nossos corações para aquilo que o Senhor tem para falar conosco aqui nessa noite, em nome de Jesus, abençoando cada mãe, ó Deus que está aqui nessa noite, em nome de Jesus eu oro e agradeço a Ti, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E eu quero começar dizendo que você mãe, eu estou lá dentro de casa agora, tem passado uns tempos com a minha pititinha, que eu nem consigo acreditar que já está apresentando pela primeira vez, não dá nem para acreditar, mas já está acontecendo, e não sei se você já passou por isso, mas quando o seu filho, mãe, nasceu, bem pequenininho ali, pode ser que o seu marido te ajudou, às vezes ele não te ajudou, mas lá em casa é assim, às vezes eu ia para ajudar de noite, de madrugada, quando a criança acorda, começa a chorar, não sei o que está acontecendo aí, e aí a gente vai ajudar, mas sabe o que acontece? A gente não dá conta, o marido geralmente, ele cansa antes, ele não consegue, quem fica com a criança lá? É a mãe, na maioria das noites, é ela que fica, às vezes quando a criança está com cólica, não está bem, é quem que está ali do lado? É a mãe, sabe? E nesse período que eu estou vivendo, eu não quero falar para você que é fácil, eu sei que você que é mãe já viveu isso, você perdeu noites de sono às vezes, você não dormiu, ficou cansado durante o dia, às vezes não estava conseguindo fazer nada, porque estava cansado, sobrecarregada, ou às vezes de tanto dar mamar, né, está sempre dando mamar ali, e aí cansa, sobrecarrega, mas eu quero dizer para você nessa noite, que valeu a pena, e eu queria te perguntar, se quando você vê seu filho ou a sua filha aqui na frente dançando, você não pensa, valeu a pena, cada noite que eu perdi, valeu a pena, cada dia que eu passei dificuldade, ou cada dia que minha criança estava doente ali no meu colo, e que eu perdi um tempo com meu braço doendo, segurando ela, valeu a pena, amém? Eu queria que você colocasse isso no seu coração, e eu, casador, a gente conversa muito, às vezes nós passamos uma noite difícil, que a gente não dormiu, e aí chorou a noite toda, e foi aquela coisa, mas de manhã cedo, quando a Gabriela acorda, e a gente vai, e aquele sorriso maravilhoso, olhando para a gente e dá um abraço,
aí a gente vira para o outro e fala: valeu a pena todo o esforço, valeu a pena a noite que a gente perdeu. Não que a gente tenha que ficar sempre assim, mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que vale a pena todo o seu esforço pelo seu filho, amém? Vale a pena. E agora, entrando mais profundo na palavra do Senhor, eu quero dizer para você que não só vale a pena o tempo que você dedicou ao seu filho na hora do choro ou nesses momentos, mas eu quero dizer que vale a pena todo momento que você traz o seu filho na igreja, todo momento que você ensina a palavra do Senhor ao seu filho, todo momento que você faz uma oração, todo momento que você declara sobre a vida do seu filho, mãe, que ele vai ser abençoado pelo Senhor, que ele vai ser usado pelo Senhor, que vai ser uma pessoa usada pelo Senhor, um menino, uma menina, que futuramente vão ser filhos amados de Deus e já são, mas usados pelo Senhor no reino, amém? Então eu quero realmente dizer para você nessa noite: declare sobre o seu filho, diga para ele palavras de amor, que o Senhor ama seu filho, declare sobre a vida dele que ele será abençoado por toda a vida dele, e que ele servirá ao Senhor por toda a vida. E eu digo a você, todo o tempo que você perder, que na verdade não é perder, mas é ganhar, todo esse tempo que você está investindo no seu filho, continue, porque vai valer a pena. Não valeu a pena, Josi? Todo o tempo que você investiu na Esther, para ela estar aqui hoje louvando ao Senhor da melhor maneira possível, amém? Então vale a pena o tempo que você investe nos seus filhos para buscar o Senhor, e em tempo de qualidade. Vale a pena você passar tempo com os seus filhos, vale a pena você trabalhar um pouco menos para estar com os seus filhos, vale a pena você deixar o emprego que ganha muito para estar um pouco mais com o seu filho ou com a sua filha. Todo esse tempo que você investe na infância do seu filho, todos esses frutos você colherá lá na frente, por mais que às vezes nós não conseguimos enxergar, mas um dia esses frutos vão chegar, porque você está plantando no reino. E cuidar do seu filho, cuidar da sua filha é plantar no reino. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu sinto tanto a presença de Deus quando eu estou aqui ministrando a palavra, ou quando aquele momento de louvor, onde o Senhor nos toca, e nós levantamos a mão e começamos a adorar, e o Senhor enche o nosso coração, e o Senhor me toca, da mesma maneira, quando eu estou lá na quadra, brincando um pouquinho com a Gabriela, e passando um tempozinho com ela ali, eu olho para ela brincando ali, e a presença de Deus enche o meu coração, e realmente Ele fala comigo, e é isso que eu quero. Esse é o caminho. E às vezes quando eu me perco e começo a trabalhar demais, e deixo ela às vezes de lado, e às vezes uma semana que às vezes não dá para tirar um tempo e brincar com ela realmente de qualidade, sem o celular na mão, sem pensar em outras coisas, eu paro e penso: Senhor, não é isso. Então Deus me volta de novo para aquela essência de passar tempo de qualidade com os meus filhos, amém? Então que o Senhor possa falar aos nossos corações através dessas coisas, através de princípios da palavra de Deus, que não é somente virmos à igreja, não é somente estarmos aqui levantando a mão, essa é uma parte, mas o tempo de qualidade com a nossa família, o tempo de qualidade com os nossos filhos, é também uma parte, que o Senhor se agrada, amém? Então você, mãe, pai, nessa noite, eu quero te convidar, não que eu esteja aqui apontando o dedo para ninguém, nem falando de ponta para ninguém, e nem dizendo que eu sou melhor porque eu estou saindo com a Gabriela e passeando com ela, não é nada disso, mas só quero dizer que o Senhor se agrada de quando nós temos tempo com os nossos filhos, de quando nós dedicamos a Ele um tempo de verdade, amém? Amém, irmãos? Amém? Depois de uma apresentação dessa, não é possível que nós estamos tristes ou acanhados. Eu quero ver o sorriso estampado no rosto de cada um aqui, de cada mãe que viu o seu filho aqui apresentando hoje, e foi maravilhoso, amém? Irmãos, eu quero ser breve nessa minha palavra de hoje, não quero ser demorado, mas eu quero falar nessa noite para você, mãe, de uma mãe segundo a palavra de Deus. Essa mãe se chamava Isabel, amém? Todos nós conhecemos a história de Isabel, mas eu quero lembrar um pouquinho você nessa noite. E Isabel significa, o nome Isabel significa que se dedica a Deus, dedicada a Deus. Eu quero dizer para você que ser mãe é uma grande bênção,
é uma dádiva, é um privilégio dado a muitas, mas não a todas, amém? Então nem todas têm esse privilégio, mas a muitas é dado essa dádiva de você ser mãe. Mas na verdade não basta ser mãe, é necessário ser mãe fiel para ser usada por Deus de uma forma especial, para um plano especial. Então mãe, existem várias mães no mundo, existem mães de todos os tipos, mas não basta ser somente mãe, precisa de ser a mãe fiel, a mãe segundo o coração de Deus, a mãe que o Senhor deseja que você seja. E como eu disse no começo, aqui um pouco antes, você está aqui nessa noite para aprender um pouco mais da palavra de Deus, amém? E sair daqui transformada e sabendo o que é ser uma mãe segundo o coração de Deus, assim como Isabel foi. Como foi o caso da jovem Maria também. Antes de ser mãe, era uma jovem consagrada ao Senhor. Então entenda aqui nessa noite, eu queria que você prestasse atenção um minutinho no que eu vou falar agora. Tanto Isabel, mãe de João Batista, quanto Maria, mãe de Jesus, elas não ficaram grávidas e depois eram mulheres segundo o coração de Deus. Ou seja, você não recebe a bênção e depois se torna segundo o coração de Deus. Primeiro você é uma mulher segundo o coração de Deus, fiel ao Senhor, uma mulher de fé, e depois você recebe a bênção. Então, não é porque Isabel recebeu João Batista como um milagre do Senhor, o presente do Senhor, que agora ela se tornou fiel ao Senhor. Não, ela já era fiel ao Senhor, ela já acreditava nos poderes, nos feitos do Senhor. Então, nós precisamos, você mãe, você precisa antes de receber a sua bênção, antes de tudo, você precisa de entregar a sua vida ao Senhor, você precisa de viver uma vida de fé, e eu vou falar nessa noite aqui alguns passos, para você se tornar ainda mais essa mulher de fé, essa mulher de oração, assim como Isabel, amém? Isabel, mãe de um homem, João Batista, uma mãe usada por Deus, uma mulher cheia do poder de Deus. E eu quero perguntar para você nessa noite, você é mãe? Se você é mãe, você está em uma grande dádiva, todavia não é isso que faz a grande diferença diante de Deus, e sim ser uma mãe de fé, para ser usada por Deus. Quando Deus achou graça diante de Isabel, ela não era mãe. Então, antes de Isabel se tornar mãe, Deus já tinha olhado para Isabel e dizido, minha filha. Então aí Deus concede um milagre a Isabel. Então não está condicionado à bênção, não está condicionado a você receber uma bênção e depois eu vou buscar o Senhor. E o que nós muitas vezes nós fazemos, homens, mulheres, pais, mães, jovens, nós estamos aqui na igreja e às vezes nós não damos o nosso melhor, às vezes nós não fazemos o nosso melhor para o Senhor, porque nós estamos esperando a bênção. Muitas vezes nós falamos, Senhor, quando o Senhor me der o que eu preciso, aí eu vou te servir. Senhor, quando o Senhor fizer um milagre na minha vida, aí realmente eu vou me dedicar ao Senhor. Senhor, se o Senhor fizer isso por mim, eu vou me dedicar totalmente ao Senhor. Ei, irmão, não espere a bênção chegar, você precisa dedicar e dar o seu melhor ao Senhor, tanto como mãe, como pai, como uma família, como aqueles que servem na casa do Senhor, ou que estão dando testemunho lá fora de crentes verdadeiros. Seja como Cristo, se espelhe no Senhor Jesus, e depois a bênção virá. E eu te aconselho ainda mais, não fique pensando na bênção, somente na bênção, na bênção, na bênção, mas pense em servir ao Senhor, pense em ser como Jesus, pense em viver uma vida segundo o coração de Deus, e aí, por consequência, as bênçãos vão vir, amém? Então, quem era Isabel? Lucas, capítulo 1, versículo 5, diz assim, houve nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era descendente de Arão, e chamava-se Isabel. Isabel, segundo Lucas, era esposa do sacerdote Zacarias, e mãe de João Batista. Zacarias e Isabel eram pessoas consideradas justas diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, porém não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Então Isabel não poderia ter filhos, e além disso, como nós sabemos,
Isabel e Zacarias já eram de uma idade avançada, já eram bem velhinhos, eles já eram idosos. Além de Isabel ser estéril, que já seria um milagre conceber um filho, Zacarias e Isabel também eram idosos, já tinham uma idade muito avançada, então teria que mais um milagre acontecer, para que aquele filho chegasse, para que a bênção chegasse na vida deles. E qual era o maior desejo da vida de Isabel, irmãos? Claro que era ter um filho, gerar um filho, e ela passou toda a vida. Mas no final da sua vida, quando o casal já se encontrava em uma idade muito avançada, o anjo Gabriel apareceu a Zacarias, quando este se encontrava no templo, oferecendo incenso, tendo anunciado que Isabel iria ter um filho que se chamaria João. Então, o anjo aparece a Zacarias e diz: a sua mulher terá um filho, e ele se chamará João. Isabel e Maria eram parentes, primas. A primeira já entrada em anos, e outra uma jovem virgem. Ambas experimentavam a maravilha do Senhor, a velha e estéril, e a virgem que estava grávida. Então 2 milagres acontecem ao mesmo tempo. Uma velha fica grávida, e uma virgem também, ao mesmo tempo, praticamente. Então eu quero deixar aqui, depois nós lembrarmos a história de Isabel, eu digo para você, mãe, o que você deve dar e o que você deve esperar da sua mãe. Então, você que é filho, dê à sua mãe amor, respeito. Quantas vezes nós, chamadas de atenção, que eu lembro como se fosse hoje, eu virei para minha mãe e falei para ela assim: eu não sou criança mais, você não manda mais em mim. Quantos filhos já falaram isso para suas mães? Eu não tenho vergonha de falar isso aqui, mas reflita aí, quantas vezes você já falou isso para a sua mãe? No momento da sua vida que você achava que agora eu sei tudo, agora eu já fiz 18 anos, agora eu mando na minha vida. Então, mãe, eu não sou mais criança, você não precisa mais me tratar como criança. Irmãos, você que é filho, você deve o respeito à sua mãe por toda a sua vida. Por mais que, quantas vezes você acha que ela está te tratando como criança, mas é somente a sua mãe que às vezes fala para você assim: você é jovem aí, ei meu filho, não vai com essa blusa não, ela está mal passada. Ei meu filho, não come isso não, isso daí vai te fazer mal. Filho, esse tênis não está bom para você, você tem que trocar. Nossa, que está sujo esse sapato, vem cá, me dá aqui que eu vou trocar, eu vou lavar. E nós como os filhos, muitas vezes nós falamos: ah mãe, deixa de ser chata, eu não sou mais criança. Mas esse é o cuidado que a sua mãe está te dando, esse é o cuidado, o carinho que ela está te oferecendo. E muitas vezes nós como filhos, nós rejeitamos, nós não aceitamos. Por muitas vezes a minha mãe tentou me abençoar, e eu com o orgulho de que agora eu sou um homem casado, agora eu não quero mais, e aquele orgulho de que eu não quero, vem da minha mãe, mas o Senhor me quebrantou e torceu o meu coração, porque Ele queria me abençoar através da vida dela, é através da vida da minha mãe que Ele queria me abençoar, e eu tive que quebrar todo o meu orgulho de achar que agora eu não preciso mais dela, e entender que eu preciso da minha mãe por toda a minha vida. Amém? E eu devo esse respeito a ela por toda a minha vida. Homenagem aí, mãe, não chora não. Honra, dê a sua mãe, honra ela. Por mais velho que você seja, por mais adulto que você seja, honre a sua mãe. E obedeça a sua mãe. A mãe tem uma intuição que é fora do normal, né? Ezequiel? Quando a mãe fala não vai, é melhor não ir não, né? É um perigo isso. Então a mãe tem uma intuição diferente e ela entende. Ainda mais quando é uma mãe que busca do Senhor, e uma mãe de fé, uma mãe que entende o propósito e o plano do Senhor na sua vida, filho. E ela fala para você: não vai por esse caminho não vai dar certo, mas você quer continuar, e vai quebrar a cara, porque a sua mãe sabe o que está falando. E o que você deve esperar da sua mãe? Amor, cuidado, orientação, disciplina. Os meninos estão aprendendo isso daí, né, Silvana? Os meninos que viajou com vocês. A mãe ama, cuida, orienta, mas também disciplina, porque ela deseja o melhor para os seus filhos.
ela deseja que os seus filhos andem no caminho do Senhor, então ela vai disciplinar quando for preciso. Então, agora entenda alguns passos para você, mãe, se tornar uma mãe de fé, e se você já é, que você ainda se torne muito mais uma mulher de fé. Então a primeira coisa é, a mãe de fé, ela zela pela sua integridade pessoal. No versículo 6, ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível ao mandamento e preceitos do Senhor. Amém? Tem muita gente que apenas é justo aos olhos da sociedade, que vê parcialmente. Aí é onde eu quero chegar com esse ponto aqui. Existem muitas mães que são maravilhosas aos olhos das pessoas. Existem muitas mães que elas querem ser chamadas de mães e lindas e maravilhosas na frente das outras pessoas, mas às vezes dentro de casa não são mães que zelam pelos seus filhos, não são mães que cuidam realmente dos seus filhos, mas quando sai da porta para fora, ela quer mostrar que é mãe, que cuida, que toma cuidado. Mas uma mãe, ela precisa de entender que ela precisa da sua integridade pessoal. Nunca perca a sua integridade. Aonde você estiver, trate seu filho da mesma maneira. Trate seu filho da mesma maneira na rua, dentro de casa, na igreja. Isabel era uma mulher justa aos olhos de Deus, que vê tudo. Então Deus está vendo em todos os lugares, dentro de casa, na igreja, na rua, em todos os lugares. Deus está vendo você, mãe, como você tem se portado diante dos seus filhos. Seja uma mulher íntegra, vida irrepreensível e firme nos valores e virtudes do Senhor. Na hora de criar os seus filhos, na hora de educar os seus filhos, tenha essa integridade, e você entenderá que uma mulher de fé fará isso, uma mãe de fé fará isso. Segundo ponto, não limitam sua fé pela sua realidade física. Versículo 7, mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Então Isabel, ela era estéril, idosa e casada com um idoso. Ela não tinha filhos, traria um dos maiores desgostos a uma mulher e ao seu marido. Vocês sabem disso, que na época de Jesus, uma mulher que não conseguia engravidar, uma mulher que era estéril, ela era desprezada pela sociedade, ela era deixada de lado, e muitas vezes até pelo seu próprio marido. Não o caso de Zacarias aqui, mas muitas eram desprezadas, porque não conseguiam conceber a luz. Então, limitada pelas suas circunstâncias, mas não por sua fé. O que eu quero dizer aqui para você hoje, irmãos, é que muitas vezes uma mãe, ela é limitada pela situação que ela vive. Muitas vezes ela usa a desculpa de que, eu não tenho condições, eu não tenho tempo, eu não tenho um marido, eu não consigo. Irmãos, pensa a situação de Isabel, quanto era mais terrível do que a sua. Pensa a situação de Isabel, quanto era mais complicado do que a sua. Veja se Isabel era estéril e idosa, como ela conseguiria ter um filho? Mas pelo milagre do Senhor e pela fé que ela tinha no Senhor, ela conseguiu. E agora aqui eu entro num outro ponto muito interessante, sobre essa questão de barreiras que nós às vezes levantamos. Muitas vezes você, mãe, ou às vezes nós também como pais, nós falamos, mas o meu filho é muito difícil, mas ele não tem jeito não, mas o meu filho tem essa doença, mas o meu filho é assim. Você não entende o meu filho porque ele é autista, você não entende o meu filho porque ele tem essa doença. O pastor ministrou desde o começo do culto aqui, nós cremos num Deus de milagre, amém? Nós cremos num Deus do sobrenatural. O que você tem colocado para impedir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, mãe, na vida dos seus filhos? O que você tem colocado de dificuldade? Pensa, se nós cremos num Deus que é poderoso para trazer e a uma mulher engravidar estéril durante toda a vida e ainda idosa, se nós temos um Deus que é capaz de fazer um milagre sobrenatural na vida dela, o que é para esse Deus fazer um milagre na sua vida?
O que é para esse Deus fazer um milagre na vida do seu filho e da sua filha? Ou às vezes você ainda que já é mais velho, você que já tem um filho mais velho, e que você pensa às vezes, agora não tem jeito para ele não, esse caminho que ele está trilhando agora não tem como mais, ele já entrou para o caminho das drogas, agora não tem jeito. Ei, claro que tem jeito, para o nosso Deus tem jeito. Eu não estou entendendo é porque você está desistindo, eu não estou entendendo é porque você está parando de lutar, eu não estou entendendo porque você está desistindo de lutar pelo seu filho, que Deus deu a você. Não desista. Eu quero dizer para você que nessa noite, se você tem um filho que às vezes você queria que estivesse aqui, junto com você, na presença do Senhor, ore por ele, interceda por ele, clame por ele em nome de Jesus, pelo seu filho, pela sua filha, em nome de Jesus. Eles voltarão para a glória do Senhor, eles voltarão para junto de você aqui na casa do Pai. Amém? E você que tem um filho pequeno, que às vezes acha que não tem jeito, não tem jeito para esse menino não dorme, esse menino não sossega, esse menino é muito levado, esse menino é muito chato. Ei mãe, não estou falando aqui da perfeição, eu sei que você já pensa ou pensou isso alguma vez na sua vida. Eu só estou dizendo para você, que você precisa de renovar a sua fé, você precisa de crer que o Senhor pode transformar a vida do seu filho. Porque um pouco mais para frente nós vamos entender que através desse milagre na vida de Isabel, quem foi o fruto? A obra que o Senhor fez através da vida de João Batista. Mas nada disso seria possível se Isabel e Zacarias não crescem no milagre do Senhor na vida deles. Todo o plano que o Senhor traçou para João Batista, tudo isso começa na fé do coração de Isabel e de João Batista, de crerem que era possível o Senhor fazer um milagre na vida deles. Porque o anjo chega a Zacarias e diz: você, a sua mulher, terá um filho. E Zacarias e Isabel, eles não duvidam do poder do Senhor, eles creem que o Senhor pode fazer. Porque da mesma maneira, se eles tivessem duvidado, as coisas seriam diferentes. Terceiro ponto, essas mulheres, mães de fé, estão disponíveis para os projetos de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 13. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Isabel não foi parte sozinha do plano. Seu marido era a peça-chave, diz o texto, que ele foi orar no templo com grande temor. Fé, obediência e temor. Deus vai usar mulheres que têm maridos por detrás, orando por elas, dando apoio e suporte espiritual. E aí você achou que hoje era dia das mães, e que você, maridão, veio aqui hoje acompanhar a sua esposa, que não ia sobrar para você? Claro que vai sobrar para você. Uma mulher de fé, para que essa mãe seja uma mulher de fé, você, marido, você precisa de estar apoiando, você precisa de estar orando, você precisa de estar provendo para a sua esposa, que é mãe, proteção, cuidado, amparo. Então, atrás de Isabel, uma mulher de fé, existia Zacarias, que também creu na palavra do Senhor, que também creu naquilo que o anjo disse a ele naquele dia. O que você tem deixado de lado? O que você tem deixado de crer nas coisas que o Senhor vai fazer por você e pela sua família? O que você já orou há muito tempo e você tem desistido? Há alguns anos atrás eu sonhava que o meu filho fosse um pastor, eu sonhava que o meu filho fosse usado por Deus. Por que você parou? Por que você desistiu de orar por isso? Zacarias orou a vida toda, mas o milagre dele chegou no final da vida. Mas será que você já desistiu? Será que você já parou de orar? Será que você já parou de clamar ao Senhor pelo seu filho, pela sua filha?
dos planos que o Senhor tem para a vida dele. Eu não estou falando aqui, irmão, de carreira, eu não estou falando aqui de ser bem sucedido. Eu sei que você, mãe e pai, todos nós desejamos para os nossos filhos serem bem sucedidos, uma carreira bem formada, mas não estou falando disso. Eu estou falando que além disso, existe uma obra, um propósito do Senhor para o seu filho e para a sua filha, que é muito maior do que nós podemos sonhar e imaginar, algo que vai muito além, onde o seu filho, a sua filha, vão transformar esse mundo, vão pregar a palavra de Deus, vão viver Cristo nesse mundo, pelas novas gerações, porque você vai ficar, porque você vai, mas os seus filhos continuam, mas os nossos filhos vão continuar pregando a palavra, vão continuar vivendo o verdadeiro evangelho, vão continuar pregando para as pessoas. Então eu te pergunto, o que você tem desistido, mãe, de orar pelos seus filhos? Você desistiu do plano que o Senhor já te mostrou para a vida do seu filho? Ou você continua firme, orando? Mulheres de fé escolhem encher de fé a sua casa, seu marido e a sua família. Seja uma mulher de fé. O quarto ponto, mulheres que são mães de fé fazem sua parte com zelo em sua jornada com Deus. Versículo 24 do capítulo 1 diz assim: depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. Deus faz alguma obra pela metade? Dando uma gravidez de risco? Deus não poderia fazer algo mais completo? Será que não é isso que nós pensamos? Essa mulher já estava na velhice, então essa gravidez era perigosa, era de risco. Isabel teve que ficar 5 meses deitada, sem sair de casa, em repouso. Todos nós temos um desafio pessoal para melhor servir a Deus e ser usados por Ele. Foram 5 meses de cama, foi necessário Isabel fazer a sua parte. Então, nós já ouvimos isso quantas vezes? Quantas vezes nós falamos disso, ouvimos essa palavra, mas para que o milagre aconteça na minha, na sua vida, na vida dos seus filhos, nós precisamos de fazer a nossa parte. Então Isabel entendeu que a sua gravidez era de risco, e em vez de ela fazer igual muitas mulheres fazem e se esforçar, a Zadora ficava muito brava comigo, porque quando ela ficou grávida, a gravidez dela não foi de risco. Então até 8 meses de gravidez ela tratava das bezerras, ela fazia caminhada, às vezes que pegava um balde, eu falava, pelo amor de Deus, que briga que era, para não pegar aquele balde pesado, não faz isso não. Ela virar para mim, gravidez não é doença não. Mas pense nessa situação, uma gravidez de risco, onde a mulher precisaria fazer um repouso. Se ela não fizesse a parte dela, o Senhor já tinha feito um milagre sobrenatural, e já estava ali, mas ela precisava de fazer a parte dela. E quantas vezes nós também precisamos de fazer a nossa parte, para que o milagre aconteça na nossa vida. Muitos de nós pedimos a Deus, Deus, faça o sobrenatural na minha vida, Deus, muda o meu trabalho, Deus, eu não aguento mais, mas nós não buscamos a Deus de verdade, mas nós fazemos isso sem um coração quebrantado, sem um arrependimento verdadeiro, sem a busca por Deus de verdade. Então muitas vezes nós queremos a bênção, mas não queremos o abençoador. Quantas vezes? O seu problema é na área da saúde? É na saúde? Você precisa de um milagre aí na saúde? Você está enfermo, está com alguma doença? É na sua família que você precisa de um milagre? Os seus filhos que não estão no caminho do Senhor? O seu marido? A sua esposa às vezes? Ou é na área financeira? Aonde você precisa de um milagre do Senhor? Lembre-se, é o seu desafio. Ela não espiritualizou tudo. Uma mulher de fé, mais sábia, com bom senso e sabedoria. Então Isabel, então eu quero que você entenda isso aqui agora. Você está me olhando com uma cara que não está entendendo nada. Presta atenção.
Isabel engravidou, idosa, estéril, certo? Primeiro ponto. E agora, ela teria que fazer a parte dela. Ela já estava grávida. O milagre do Senhor já tinha acontecido na vida dela. Então o que ela fez? Se acalmou e durante 5 meses não saiu de casa. E fez o repouso que era preciso. Então ela não disse assim: Senhor, o Senhor fez um milagre na minha vida, agora está resolvido. Ou agora, para a gente ser mais do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, sabe aquela pessoa que está doente e fala: eu não vou tomar remédio, porque Deus vai me curar. Isso é espiritualizar tudo às vezes. E realmente Deus às vezes vai te curar, mas Deus também te deu os médicos, deu o remédio para te ajudar nesse processo. Isabel poderia simplesmente ter virado e falar: o Senhor, você já fez um milagre, agora pronto, posso fazer o que eu quiser, está tudo tranquilo. Mas eu estou querendo dizer para você aqui que nós não podemos espiritualizar tudo. O Senhor está fazendo um milagre na sua vida, o Senhor faz milagre na nossa vida, mas o que nós temos feito? Qual é a nossa parte? Seja sábia, tenha um bom senso, tenha sabedoria. E você? Qual é a sua luta? Pelo que você tem passado? Não vai dizer para mim que você não tem luta, que você não tem problema, que não tem dificuldade. Essa era a luta de Isabel, esse era o problema da Isabel, que como é agora, eu sou velha, não tenho filho, e agora o que eu vou fazer? Eu sou rejeitada. E você? O que você tem passado? O que você tem vivido? Qual o milagre que você precisa, mãe, hoje? Qual será a sua entrega? O que você precisa de entregar hoje aí? O que você precisa de deixar? O que você precisa de entregar para o Senhor? Qual será a sua corrida? E qual será a sua luta? Isabel teve a sua luta, a sua corrida, as suas dificuldades, e você tem as suas. Nós temos uma grande mania de queremos comparar o sofrimento de um e de outro. Ah, mas aquele lá está reclamando de barriga cheia, aí o que é isso? Ah, aquele fulano, aquele lá sofre mesmo, aquele lá está pior do que eu. Sofrimento não se compara, dificuldade não se compara, lutas não se comparam, porque o Senhor dá a cada um a sua luta para carregar. A gente fala, cada um a sua cruz tem para carregar, cada um tem que vencer da sua maneira, e aquilo que o Senhor dá para cada um. Todos temos uma entrega a fazer, uma corrida para correr, uma luta para lutar. Tudo vai exigir fé de você. Assim como Isabel e Zacarias creram na palavra do Senhor, tudo isso vai exigir fé de você. Eu posso aqui nessa noite declarar uma palavra de fé sobre a sua vida, como muitas vezes nós fazemos aqui, e nós declaramos que o Senhor vai te curar, nós declaramos que a sua família será uma bênção, nós declaramos que através da sua vida muitas pessoas entregarão a vida para Jesus. Quantos cultos nós declaramos, quantos cultos nós levantamos a mão e dizemos: seja abençoado, seja escolhido. Mas e quantas vezes você realmente acreditou nessa palavra? Quantas vezes você realmente tomou posse daquilo que nós estávamos entregando aqui? E o que eu quero dizer é isso, também depende de você. Depende de você fazer a sua parte. Disse Jesus, Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesus diz assim: tudo é possível àquele que crê. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Você crê, irmão? Você crê que o nosso Deus é um Deus do impossível, que Ele pode fazer milagres, que Ele pode mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a vida dos seus filhos? Você crê, mãe, que nessa noite, através de você crer na palavra do Senhor, os seus filhos podem ser transformados para a glória dEle? Você é parte do milagre que espera do Senhor em sua vida. Você é parte disso. Vença, porque Deus quer usar isso para um grande projeto em sua vida. Quem sabe para mudar a vida de milhares de pessoas. Grandes pregadores. Depois eu vou citar um aqui.
transformaram a vida de pessoas, de milhares de pessoas, através de uma mãe que estava todo dia orando por ele. A vida de vocês também, né? Você e os seus pais estavam orando por vocês, e por isso tudo isso daqui aconteceu. Pais que se colocaram de joelhos diante do Senhor, orando pelos seus filhos, e hoje a sua vida é alcançada, porque um pai, uma mãe estavam orando pela vida dos seus filhos. E você pensa assim: meu Deus, orar pela vida do meu filho, quantas vezes nós nos esquecemos, quantas vezes nós deixamos de colocar a mão na cabeça dos nossos filhos e abençoá-los, quantas vezes nós levantamos da cama e nós não lembramos dos nossos filhos, de orar por eles, de realmente, não estou falando daquilo assim, sabe, Senhor, abençoa meu filho em nome de Jesus, não estou falando sobre isso, de qualquer maneira. Eu estou falando sobre você pegar o seu filho, colocar a mão nele e falar: Senhor, abençoa os meus filhos, Senhor, os meus filhos vão ser usados para a tua glória. Mas muitas vezes nós temos medo. Você tem medo? Mãe, você tem medo de entregar a vida dos seus filhos ao Senhor e ficar sem eles? Seria pior, pastor, se você não tivesse entregado? Entrega a vida dos seus filhos ao Senhor, irmão. Ore pela vida deles. Mulheres que são mães de fé esperam a provisão da justiça do céu. Versículo 25 de Lucas, capítulo 1, versículo 25 diz assim: e ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Deus é a nossa justiça. Confie e ele te defenderá. Deus é fiel. Salmo 56, versículo 8 diz assim: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós estamos passando por lutas, dificuldades, e nós conseguimos, assim como o pastor estava ministrando hoje de manhã, nós conseguimos enxergar somente o pontinho preto, somente aquela dificuldade, e nós exageramos, e nós colocamos tudo a perder, porque nós enxergamos somente aquilo que é ruim. Nós enxergamos somente aquilo que não é bom, e não enxergamos tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Você muitas vezes está olhando somente para a dificuldade, você está olhando somente para aquele ângulo onde você só vê o problema, mas você não vê tantos escapes, tantas portas o Senhor tem aberto para você sair. E muitas vezes o orgulho, muitas vezes você não quer pedir ajuda, muitas vezes você não aguenta, porque você continua olhando somente a dificuldade. Se eu pedir para você agora aí, para contar quantas dificuldades você tem hoje, o que está difícil na sua vida? Pensa aí. Está difícil isso, está difícil a criação do meu filho, está difícil a minha família, está difícil o meu emprego, beleza. Aí você vai pensar em 2, 3 coisas: está difícil a minha doença. Agora eu peço a você, pense aí agora, quantas coisas boas o Senhor tem feito por você, quantas bênçãos Ele tem te dado, quantas coisas maravilhosas o Senhor tem feito na sua vida. Agora pense, quantas você consegue pensar? O Senhor tem me dado uma família, o Senhor tem me dado o dia amanhecer, o Senhor tem me dado uma família para congregar, o Senhor tem me trago a uma igreja para ouvir a palavra do Senhor, o Senhor tem me dado saúde, o Senhor tem dado saúde para meus filhos, pela minha família, e aí vai. Quanta coisa boa o Senhor tem feito para nós, e muitas vezes nós olhamos somente aquilo que nós temos dificuldade, e por isso nós não saímos daquela mesmice, e por isso nós não saímos, por isso nós não conseguimos ir para frente. Deus é fiel, confie e Ele vai te defender, confie e você superará, você passará dessa dificuldade que você está vivendo, amém? Mais um ponto: mulheres que são mães de fé, buscam a plenitude do Espírito Santo, no versículo 41,
Lucas capítulo 1, versículo 41, você que está acompanhando comigo aí. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, saltou a criancinha no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Somos salvos pela graça, devemos viver pela graça. Temos o Espírito Santo e devemos viver cheios do Espírito Santo. Versículo 45, feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Amém? E quando o Salvador entra em cena, mesmo no ventre de Maria, a outra criança se remexe e Isabel fica cheia do Espírito Santo. Você, mulher que está aqui hoje, mãe, se você está se contentando com a salvação, Deus vai te salvar. Porém, você não fará uma grande obra aqui neste mundo. Então, será que você está contentando com somente ser salvo? Somente sentar aqui, escutar a palavra e ficar da mesma maneira? Pense aí no seu coração. Não estou aqui para julgar ninguém, nem julgar de ponta para ninguém, já falei sobre isso. Mas repense no seu coração. Você está disposto a fazer a diferença? Você, mãe, está disposto a fazer a diferença? Ou você se contentou através dos anos, através do tempo, em somente agora eu aceitei Jesus no meu coração e eu já estou salvo? Maravilha, você alcançará a salvação. Mas qual legado você tem deixado para os seus filhos? O que você tem deixado de herança para os seus filhos? Financeira? Você deixou uma casa maravilhosa para os seus filhos? Está aí, agora sim, eu já terminei a minha obra aqui. Você, mãe, você, pai, está pensando assim: agora está tudo resolvido. Eu já deixei uma casa para o meu filho, já deixei um dinheiro na conta para eles, e agora está tudo certo. Eu cumpri o meu chamado aqui, consegui. Será que é só isso que Deus tem nos pedido? Você conquistar bens e deixar para os seus filhos? Será que é isso que os seus filhos realmente precisam? Qual é a herança do Senhor que você tem deixado na vida deles? Você, mãe, o que você tem deixado para os seus filhos de herança do Senhor na vida deles? Que ensinamentos, que princípios você tem ensinado para os seus filhos, que eles nunca mais vão se esquecer? Eu lembro do meu pai falar para mim assim: não mente para mim não, viu? Porque se você mentir para mim, eu vou te pegar naquele barracão velho, vou te pendurar de cabeça para baixo. Olha que ameaça, irmãos, olha que perigo. Beleza, a turma riu, acordou agora, isso aí. Vou te pendurar de cabeça para baixo e vou levar comida, vou só desamarrar para te dar comida e água. Engraçado, né? Uma coisa do antigo, né? O povo da roça que fazia isso, essas bobeiras. Mas tirando a brincadeira, sabe, irmãos, eu com certeza já pequei muito na minha vida, já fiz muita coisa errada, mas toda vez quando eu era criança, e às vezes eu falava uma mentira, por mais pequenininha que seja, eu lembrava dessas palavras. Eu lembrava de assim: não minta para mim, porque a coisa que eu mais odeio nesse mundo é a mentira. Eu não me lembro se eu já menti para eles ou provavelmente omiti alguma coisa, mas esse princípio eu nunca mais vou me esquecer da minha vida. Por toda a minha vida eu vou me lembrar que tudo pode acontecer, a gente pode pisar na bola, a gente às vezes pode errar, pode fazer tanta coisa errada, mas a verdade é que prevalece. O falar a verdade sempre muda a história. E eu falo isso para os meus funcionários da fazenda, eu falo isso para as pessoas que estão trabalhando comigo. Eu falei: olha, você pode fazer a maior cagada do mundo, você pode cair com o trator no esbarrancado, você pode quebrar tudo, acontecer o maior acidente do mundo, mas pelo amor de Deus, fala a verdade para mim. Aconteceu isso. Eu bebi demais ontem, estou de ressaca e o trator bateu, e aí aconteceu isso. Mas quanto é triste quando uma pessoa está mentindo para você, e você está às vezes depositando confiança em alguém, mas na verdade é tudo mentira. Então eu citei tudo isso só para você entender que princípio você tem deixado na vida do seu filho que ele nunca vai se esquecer. Será que ele vai lembrar de você pelo resto da sua vida como uma mãe que orava por ele,
como uma mãe que intercedia por ele, como uma mãe íntegra, uma mãe fiel, que buscava o Senhor, que ia na casa de Deus, que era fiel ao Senhor, ou ele vai lembrar de você como uma mãe que não dava muita coisa para Deus e que ia na igreja de vez em quando, ou uma mãe que não orava por ele em voz alta e que não entregava a vida dele ao Senhor. Como o seu filho vai se lembrar de você, mãe, pai, nessa noite? Eu quero fazer um convite, que você sonde o seu coração agora e pense: como você tem sido para os seus filhos? Você tem esperado deixar para eles somente dinheiro, casa, carro e bens materiais? Ou você tem tentado criar na vida dos seus filhos um legado, um princípio que eles nunca mais vão se esquecer? E esse princípio é da palavra do Senhor. John Wesley, um grande pregador, disse assim: mamãe foi a fonte onde bebi os princípios orientadores da minha vida. Ou seja, mais uma vez, através de uma mãe em oração, milhares e milhares de pessoas entregaram a vida para Jesus, através da vida desse cara aqui, pregador, um monte de livro que foi escrito, e até hoje pessoas são tocadas pelo Senhor através da vida dele. Mas quem começou tudo isso, irmãos? Uma mãe que se colocava de joelhos, uma mãe que ensinava princípios, uma mãe que realmente ensinava a palavra de Deus ao seu filho e vivia o verdadeiro evangelho dentro de casa e por onde ela estava. Fica tranquilo, irmãos, estou acabando. Só quero dizer para você nessa noite: seja fiel, a sua bênção vai chegar, assim como Isabel. Lucas capítulo 1, versículo 57 diz assim: ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Isabel recebeu a bênção do Senhor, um filho, varão, o João, uma criança com uma grande missão a cumprir. Isabel gerou um único filho para mudar o mundo. Mateus capítulo 11, versículo 11 diz assim: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Através da vida de Isabel, uma mãe que acreditou no milagre do Senhor, todas as setas, tudo indicava para dar errado, para não acontecer o milagre, e depois do milagre, uma gravidez conturbada. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, mãe, aqui: quantas de vocês tiveram dificuldade na gravidez ou no parto? Quem aí que a mãe teve qualquer tipo de complicação, qualquer tipo de dificuldade em algum parto dos seus filhos? Isabel também teve uma gravidez de risco, não teve? E nessa situação de risco de uma gravidez, da situação mais difícil que você passou, que você viveu, olha o que Deus fez, através de um milagre, Carol, João Batista. Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. O que você quer que Jesus fale dos seus filhos quando eles se encontrarem com Ele? Através de você, mãe, nessa noite, que ora pelo seu filho, que vive a verdadeira palavra de Deus e que busca uma vida de santidade, de integridade com o Senhor, a vida dos seus filhos pode alcançar milhões. Esse mundo que está pela frente, que nós sabemos que não é fácil, são os nossos filhos, são os seus filhos, mãe, que vão estar enfrentando. Eu já falei uma palavra aqui um dia, que nós morremos de medo de quando nossos filhos vão chegar à faculdade, e agora está chegando esse momento, a mãe fica: meu Deus, a faculdade, e agora o que vai acontecer? Meu filho vai ser destruído nessa faculdade, e agora? Mas como você tem preparado o seu filho para chegar na faculdade?
Ou você tem deixado tudo acontecer para a faculdade moldar o seu filho? Eu uso uma comparação muito legal que eu escutei, que a faculdade é como se fosse um liquidificador. Se você não prepara muito bem o seu filhinho, ele é como um pedacinho de mamão, um pedacinho de abacate, molinho, despreparado, imaturo. E quando você joga ele dentro do liquidificador, que é a faculdade, quando liga, o que acontece? Já era. Mas quando você prepara o seu filho como uma bolinha de ferro, sabe aquelas de carrinho de rolimã ali, de rolamento? Já conseguiu quebrar uma bolinha daquela? Você pode bater com martelo nela, você pode jogar ela não quebra. Mães que preparam seus filhos de verdade, quando seus filhos vão para a faculdade, os seus filhos quebram a faculdade. Os seus filhos, quando são jogados no liquidificador, não sobra a faculdade. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer que lá na faculdade, através da vida do seu filho, ele vai estar transformando a vida de outras pessoas. E porque lá é o lugar que mais precisa, irmãos. Você acha que tudo bem, é bagunça, é festa todo dia e tal, mas e no outro dia? Onde está ali o pecado? Também quando vem a palavra de Deus, alguém de Deus falando para aquelas pessoas, você acha que as pessoas não aceitam? Eles estão sedentos, eles estão precisando. Nesse mundo aí afora, todos aqueles que vêm com amor para entregar a palavra de Deus, as pessoas aceitam, porque elas precisam da verdadeira palavra, elas precisam de Jesus de verdade. Então, vai através da nossa vida, da vida sua, mãe, de preparar a vida dos seus filhos. Que cada mãe aqui presente seja uma mulher cheia de Deus e cheia do Espírito Santo. E aí, tem uma frasezinha aqui também que eu coloquei para o marido, para vocês não ficar achando que é só para as mães hoje, viu? E os maridos aí, os pais. E os pais, presta atenção aí, pai. Sabem, o melhor presente que você pode dar para os seus filhos, ame a mãe deles. Ame muito, viu, Adriano? Ame essa mãe aí. Você, pai, ame a mãe dos seus filhos. Esse é o maior presente que você pode dar para os seus filhos. Amém? Queria convidar você a ficar de pé. Quero orar por você nessa noite. Depois nós vamos orar pelas mães. Queria convidar você a fechar os seus olhos. E tem uma música que o Senhor tem ministrado muito no meu coração essa semana. Feche seus olhos aí e vamos clamar ao Senhor. Se você crê que o Senhor pode fazer o sobrenatural. Uma música que eu tenho cantado para a Gabriela toda noite, eu não consigo parar de cantar essa, eu não consigo mais, eu fico só nela. Mas ela diz assim: há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, em teu nome as muralhas cairão. E depois ela fala: teu nome é grande, é poderoso, teu nome é maior do que todo nome. E ele diz: há poder no nome de Jesus, e em teu nome as muralhas cairão. E às vezes você está aqui nessa noite, você escutou uma palavra e você veio aqui e você falou: meu Deus, como que pode? Esse negócio de que as muralhas vão cair, o meu problema nunca acaba, a minha dificuldade nunca, eu não consigo mais, eu não consigo ir além. E você está aqui nessa noite. Mas eu digo para você que no Senhor há poder no nome de Jesus. É esse nome que nós declaramos aqui nessa noite, é esse nome que nós cremos, é esse nome que está acima de todo nome. E se você veio aqui nessa noite, eu quero convidar você, assim como Isabel, fazer a sua parte. O milagre está à sua porta. O milagre está à sua porta e está batendo. Mas o que você vai fazer para receber do Senhor?
Nós cremos, Senhor, que o Senhor pode fazer o sobrenatural em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu quero convidar você nessa noite, mãe, e eu sei que você, mãe, o que você mais deseja é a saúde dos seus filhos, é os seus filhos andando no caminho do Senhor. Eu tenho certeza disso, que toda mãe que está aqui deseja o melhor para o seu filho. E eu quero convidar o Senhor, Deus, do começo do culto, Ele tem me chamado a fazer uma oração nessa noite. E você, mãe, agora vai interceder pelo seu filho. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, todas as mães. Você que tem um filho que foi diagnosticado com autismo, você que tem um filho que foi diagnosticado com hiperativismo, ou qualquer tipo de coisa assim, de doença, de coisas que os médicos diagnosticaram seu filho. Eu quero você colocar a mão no seu coração agora, mãe. E você vai crer que há poder no nome de Jesus. Você, mãe, agora, que o seu filho está perdido nas drogas, que o seu filho está perdido nesse mundo, que o seu filho já esteve com você na busca pelo Senhor, mas agora está aí perdido pelo mundo, você vai colocar a mão no seu coração. Ou você, mãe, que às vezes abandonou um filho, você, mãe, que às vezes sofreu um aborto espontâneo, você, mãe, que às vezes passou por uma situação traumática, eu quero que você coloque a mão no seu coração, e você vai orar agora. Você vai orar e vai crer que há poder no nome de Jesus, e que no nome de Jesus as muralhas cairão. No nome de Jesus, tudo que foi diagnosticado pelos médicos, na graça, no poder, no milagre do Senhor, possa acontecer um milagre agora na vida do seu filho. Você, mãe, como Isabel, o Senhor tem dado agora a palavra do Senhor na sua vida. Creia no nome de Jesus, creia que Ele pode fazer o sobrenatural, creia no milagre do Senhor na vida do seu filho, e agora interceda por ele. Você, mãe, que às vezes não tem o costume de interceder pelo seu filho, você pode começar agora. Você pode começar a abrir a sua boca e dizer: Senhor, eu declaro que o meu filho é o Senhor, meu filho pertence ao Senhor, meu filho é do Senhor. Comece a declarar, abra sua boca, mãe. Se você tem fé, comece a dizer: eu declaro sobre a vida do meu filho, eu declaro que ele vai ser curado, eu declaro que ele voltará para a tua presença, eu declaro em nome de Jesus. E eu quero declarar uma palavra para você aqui nessa noite, que sofreu ou que passou por alguma experiência traumática no seu parto, ou que você que sofreu algum aborto ou qualquer tipo de coisa assim, em nome de Jesus, que você possa ser curada. Você possa ser curada de toda a rejeição que o diabo colocou no seu coração, de toda a rejeição, de todo o trauma, de todo o medo. Em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar cura nessa noite sobre essas mulheres, cura, Senhor, sobre essas mães. Eu quero fazer uma outra oração. Você que está aqui hoje, que não é mãe, que deseja ser mãe, coloca a mão no seu coração, crendo que há poder no nome de Jesus. Não porque o pastor está falando, mas porque há poder no nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, assim como Isabel, a situação era difícil, Senhor, a minha situação é difícil, eu sou estéril, ou não tem jeito mais, eu já tentei várias vezes. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, eu quero um filho. Senhor, me dá essa herança, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero viver isso. E assim como Isabel, receba o seu milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, faça milagre na vida dessas mulheres nessa noite, que desejam ser mães, que desejam receber essa bênção. E assim como Isabel, Senhor, naqueles tempos, que já era idosa, que era estéril, que todos pensavam e falavam que não tem mais jeito, mas nós declaramos nessa noite que no Teu nome há poder, que no Teu nome não existe nada que é impossível para o Senhor. E em nome de Jesus, a partir dessa noite, milagres na vida dessas mulheres vão acontecer em nome de Jesus. E nós vamos ouvir aqui nessa igreja, aqui nesse púlpito, nós declaramos em nome de Jesus. Você tem fé, irmão, para declarar isso comigo? Você tem fé para declarar que nós ouviremos milagres, que nós ouviremos testemunhos de mulheres que foram curadas, de filhos que voltaram à presença do Senhor, de mulheres que foram abençoadas
para o milagre do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos nessa noite e nós declaramos uma palavra de fé e dizemos que há poder no teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, irmão, em nome de Jesus.